Vamos analisar também, mais uma vez, este livro aqui, A Revolução Gramscista no Ocidente, do general Sérgio Avelar Coutinho. O Brasil é um país comunista, segundo o modelo gramsciano. Esse modelo tem vários estágios de implementação. O estágio brasileiro é absolutamente avançado. Absolutamente. Faltam pequenos detalhes para alguma coisa geral. Agora, o Brasil já funciona dentro do modelo comunista gramsciano. Existe uma diferença entre a forma como o Estado brasileiro está funcionando e a população, em sua grande maioria, que não é comunista e sequer acredita no comunismo. Então, o cenário brasileiro hoje é um cenário extremamente complexo. Muito mais complexo do que vocês possam pensar. O cenário brasileiro hoje é infinitas vezes pior do que o de 64. Em 64 havia a notificação clara de que os comunistas estavam tentando tomar o Brasil. Hoje nós não temos isso. Aliás, a palavra comunista não é usada, usa-se esquerda. A palavra esquerda dilui a atuação criminosa dos comunistas, porque eles se camuflam. Os comunistas sempre atuam como um camaleão, eles se ajustam ao ambiente. Comunistas são psicopatas, todos eles. Qual é a palavra que define o projeto gramsciano? Que está contido nos 8 cadernos do cárcere: reengenharia social. Você altera completamente a civilização, a cultura, você vai alterando-a por dentro, você vai destruindo a cultura, tornando-a monstruosa, tornando-a irreconhecível, tornando-a desprezível, tornando-a contestável, como, por exemplo, quando o filho acha que tem o direito de contestar a autoridade do pai. Isso é Gramsci. É Gramsci. Quando o aluno xinga o professor, é Gramsci. Por mais errado que esteja o seu pai, dentro da casa dele ele é autoridade. Conversar e desautorizar ou desrespeitar não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Isso é Gramsci. Não é? O desrespeito. Dizer que a criança tem direito de decidir sobre o que ela quiser é Gramsci. Quem tem direito é o pai, não é o filho. Então cultura não é o que o MEC produz, não. Cultura é uma coisa muito mais séria e muito mais profunda. Cultura são os valores, é o seu comportamento, é a sua forma de pensamento. É a cultura que nutre, que está na base disso tudo. Como é que o Brasil se tornou comunista? O Brasil se tornou, o primeiro processo que foi feito dentro do campo cultural. Quando o campo cultural estava completamente tomado, isso foi levado para o campo do cenário político. Vejam que 88 é um marco. Eles tiveram que fazer primeiro uma Constituição, para a partir daquela Constituição, aí sim, ir implementando outras fases do projeto. Mas a Constituição de 88 designa uma das etapas finais do processo, que é a tomada do campo político. Mas o campo político só pode ser tomado porque já havia construído anteriormente um universo de teorias. Porque como é que você acha que uma Constituição é feita se ela não é feita em cima de ideias? Como é que se faz uma hegemonia do Estado? Então, uma vez que o campo cultural já foi tomado, né, há uma transição somente depois, entendam aí, somente depois que o campo cultural foi tomado. Há uma transição para a fase estatal, para a implementação do comunismo gramsciano na fase estatal, que é o seguinte: para que o comunismo seja instalado no Brasil, nós temos uma luta pela hegemonia. O que é hegemonia? A hegemonia designa um pensamento dominante. Pensamento dominante. Então, quando o comunismo vem para o Estado, ou seja, os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, é porque
a ideia já é hegemônica. Você não pode tomar os poderes da República sem haver hegemonia intelectual já implantada há muito tempo. Tá? É assim que funciona. Pois muito bem. Luta pela hegemonia. Para você ter uma hegemonia intelectual, o que você precisa? Primeiro, organizar as classes subalternas. Segundo, fazer uma reforma intelectual e moral da sociedade. Terceiro, você tem que neutralizar o aparelho hegemônico da burguesia. Quatro, você tem que ampliar o Estado. Por fases. A luta pela hegemonia. Primeiro, organização das classes subalternas. O que são considerados classes subalternas segundo Gramsci? Organizações privadas voluntárias, por exemplo, ONGs, associações, qualquer movimento, né, e qualquer organização que as pessoas se disponham a debater ideias. Clube de leitura, né, coisas assim absolutamente samba de roda, academia da cachaça, qualquer coisa que é feito por civis, aparentemente ingênuo. Então, você toma conta dessas organizações privadas voluntárias. Voluntárias, hein? Alguém resolve criar uma organização e vai ali, começa a reunir pessoa tal. Naquela conversa, o ser humano gosta muito de conversar, vai lançando uma ideia aqui, uma ideia ali, aquela ideia vai sendo consumida por todo mundo, defendida por todo mundo, pronto, daqui a pouco está tomado aquele campo. Organizações privadas de blocos hegemônicos. São aparelhos privados de hegemonia, tais como, por exemplo, sindicato, Rotaries. Aí você já passa para organizações já que não são civis, né? Elas já são organizações constituídas. É o mesmo processo, o indivíduo entra ali e começa a implantar o vírus da discórdia, da mentira e da maledicência comunista, com teorias aparentemente, que uma coisa os comunistas desenvolveram muito bem, teorias mentirosas e que são sempre muito suaves, defendem causas sempre favoráveis aparentemente ao povo. Reforma intelectual e moral da sociedade. Então você, primeiro, começa a falar que os maridos são seres muito opressores e que os maridos batem nas mulheres, e que a figura do pai é uma figura deletéria, também a figura da mãe é uma figura deletéria, e a figura da família não presta para absolutamente nada. Você começa a implementar a ideia de que um general é um indivíduo perverso e maligno, de que um almirante é um déspota e um crápula, né? De que o presidente da empresa só quer saber de enriquecer e ser um chupinha e explorar os subalternos e vai por aí afora. Isso se chama reforma intelectual e moral da sociedade. Então, você começa falando, defendendo aparentemente uma causa, você elege o bode expiatório e aquele indivíduo passa a ser o mal que todo mundo combate. E há inúmeros bodes expiatórios no campo da religião, da filosofia, etc, 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 até a família. Então você começa a perverter, subverter, inverter, por fim você aniquila, né, a ideia de que pai é uma coisa boa, de que chefe de família é uma coisa boa, de que ser empresário é uma coisa boa, de que patrão é uma coisa boa, e por aí afora. Você subverte, perverte, transforma, deforma e depois você implanta o seu modelo. É assim que funciona. Conscientização política e ideológica. Aí eles usam sindicatos, universidades, doutrinação ideológica dentro das escolas. Eles começam a usar diferentes frentes de diferentes indivíduos no campo cultural, cinema. Vocês já viram a produção do cinema brasileiro? O cinema brasileiro, na década de 50, só falava de fome e miséria, né, e retirante nordestino. Depois o cinema começou a só vender pornografia. Agora o cinema brasileiro só consegue falar de lambança. Isso é marxismo cultural. Quer dizer, o Brasil não tem nenhuma outra coisa, nenhuma outra produção de qualidade, a não ser sexo, prostituição, vadiagem e pobreza? É isto que é o Brasil? Ora, sinceramente. Isso é a conscientização política e ideológica. Conscientização o quê? Ele não está te tornando consciente, ele está te tornando consciente da ideologia dele. É isso. E para vender a ideologia dele, ele vai destruir a sua cultura. É assim que funciona.
Formação do consenso. Claro. Como é que essa formação do consenso é feita? Através de indivíduos colocados em postos estratégicos. Você pega um comentarista de televisão, você pega um redator de jornal, né? Você pega um editor de revista, você pega um indivíduo que julga um parecer científico do CNPq, né? Você contrata qualquer autoridade aí numa determinada área e essa autoridade emite um parecer. O parecer é sempre favorável à causa deles. Sempre. Então, isso é o que se chama formação de consenso. Através de indivíduos estrategicamente colocados, já posicionados pelo gramscismo cultural, naqueles postos-chave, onde eles vão formando consenso. Né? Então, você pega indivíduos que são teoricamente formadores de opinião, que têm uma audiência muito grande, né, dentro do público, e eles começam a formar consenso. Consenso coisa nenhuma. Eles começam a mentir e trazer o rebanho, o público, para a causa deles. Terceiro ponto, neutralização do aparelho hegemônico da burguesia. Por quê? É objetivo do comunismo gramsciano, bem como do comunismo socialista, destruir o capitalismo. Portanto, destruir o livre mercado mesmo, né, num sentido autêntico e genuíno do termo. Para quê? Para passar todo o controle para a mão do Estado. Ou para a mão de empresários específicos que eles controlam. Por exemplo, a Lava Jato está desvendando claramente esse esquema. Né? Então, essas empresas, o socialismo não destrói completamente o capitalismo. O que ele mantém? Ele mantém o mercado capitalista funcionando na mão de apaniguados criminosos oligarcas. É isso que a Lava Jato, por exemplo, está mostrando. Então, isso dá uma aparência de que o país não é comunista. É só aparência. O comunismo internacional criou essa estratégia porque eles viram que o que eles fizeram, o que a Rússia fez, o que a China fez, o que Cuba fez, foi um tiro no pé, um erro colossal. Então, eles voltaram, né, fizeram meia-culpa e criaram uma outra modalidade de gente criminosa no poder. Ledo engano, não existe funcionamento econômico aqui coisíssima nenhuma. Né? A partir do momento que somente 10 empresas no Brasil inteiro ganham todas as licitações do Brasil inteiro, vocês acham que o Brasil é capitalista? Aonde? Então, neutralização do aparelho hegemônico da burguesia. Esse aparelho de coerção do grupo dominante visa destruir o grupo verdadeiro, a cultura verdadeira, através de esvaziamento, enfraquecimento do grupo, constrangimento e inibição, e perda dos valores orgânicos. Isso tudo é cultura, gente. E, ao mesmo tempo, ele vai criando leis dentro do parlamento em que ele vai ampliando o Estado. O Estado vai ficando generoso. Vejam vocês que o Estado brasileiro é magnífico. Né? Ele promove tudo, provê tudo, e depois ele permite os estados, os governadores fazerem uma lambança generalizada, gastar o que foi e o que não for. Este aparente caos institucional é todo forjado. Todo. Porque à medida que o governo federal amplia a presença dele dentro dos estados, dos municípios, da vida do cidadão comum, ele passa a mandar em você sem que você se dê conta. Esse processo é diametralmente inverso ao que foi feito no comunismo na Rússia, no início do comunismo na Rússia. Hoje a Rússia está fazendo exatamente o que Gramsci determinou. A ampliação do Estado. Então o Estado vai criando uma identidade, ele vai dando uma identidade para a sociedade civil e para a sociedade política. Isso se chama a luta pela hegemonia. Essas etapas no Brasil já foram todas implementadas. Todas. Portanto, os movimentos de rua têm que realmente começar a ler esse livro, Desobediência Civil Pacífica, e outros livros que estudam a sério como é que funciona o comunismo. Se você não tem conhecimento, você não tem como lidar com esses psicopatas criminosos. Né? Se você não tem conhecimento, você vai ser
uma massa de manobra na mão deles, por melhor que sejam as suas intenções. Entenda o seguinte: não há diálogo com o comunista. Não há. Não há que fazer uma única concessão para um comunista. Não há coalizão com o pensamento comunista. Então não adianta agora, em prol da boa educação, porque eles vão cobrar da gente a boa educação. Nós estamos numa democracia, sim? Estamos, sim. Mas eu não tenho diálogo com quem fala que vai matar civis, com quem fala que vai dominar pessoas, com quem fala que a existência de Deus é um problema, com quem fala que a existência da família é um problema, com quem combate o capitalismo. Não há diálogo com essa gente. Mesmo. Então, o Brasil foi aparelhado pela cultura. Nós estamos discutindo o campo da ideia. Primeiro você tem a ideia, que é adquirida com conhecimento de causa, com gente que sabe. Não é com achismo. Depois da ideia pronta, aí sim você vai buscar os caminhos para executar a ideia. Todos os movimentos de rua tinham que ter os seus indivíduos estudiosos, ou um corpo de estudiosos no Brasil inteiro, corpo único. Criar um tipo de um think tank de intelectuais. Gente séria. Séria no seguinte sentido: gente que saiba que o comunismo está implementado. Porque gente que acha ainda que não está, por mais vigoroso e intelectual que ele seja, não está preparado para lidar com o problema. Não conhece o problema.